Muito bem, aqui na sua rádio preferida, Rádio São José. Muito mais música, meditação e reflexão para você que está nos ouvindo aonde estiver. Vamos meditar sobre as portas do inferno. Quinta porta, a má educação dos filhos. Quantos pais se perdem e perdem seus filhos porque não os educam no temor e no amor de Deus, não cumprindo os 5 deveres principais que lhes impõem a paternidade, o amor, a correção, a instrução, a vigilância e o bom exemplo. Mas pais que não amam os filhos como devem amá-los. Certos homens não merecem o belo título de pais. Desperdiçam no jogo, na bebida, na devassidão, o dinheiro que ganham, deixando faltar aos filhos o estrito necessário. Pais monstruosos, piores que os irracionais, que sabem passar fome para dar de comer os seus filhos. Há mães que amam os filhos, mas só a parte material, o corpo. Quanto à alma, pouco ou nada se ocupam dela. Adiam batismo, semanas e meses, deixando o filho entregue a Satanás e em perigo de morrer pagão. Quantas almas perdidas e quantas outras estragadas para sempre. Quanto mais Satanás se demora no coração do filho, mais o entrega. Toda a preocupação, todos os cuidados para com o corpo, até o luxo, até as modas mais indecentes e quase nada por a alma. Que será daquela filha a quem a mãe procura inspirar só vaidade? A quem fala só de beleza? A quem feita como uma divindade? Será uma moça vaidosa, orgulhosa. Ai do moço que a tomara por esposa, porque será uma esposa leviana, exigente, cuja paixão do luxo nada poderá satisfazer. Será daqui a pouco a desavença, a suspeita, a briga, o abandono, a ruína do lar. Quantos pais, quantas mães mormente perdem a si mesmos porque não cumprem o dever da correção. O homem nasce inclinado ao vício, diz a Escritura. No coração da criança madrugam os maus instintos. Bem cedo é preciso reprimi-los, corrigir os filhos. Daí a pouco será tarde, impossível. Como corrigir? A força de gritos e descomposturas? Isso só serve para ensinar tudo quanto há de palavras feias. A força de pancadas? Isso avilta e embrutece. Em primeiro lugar é preciso avisar. Meu filho, não faças isso. Não andes em tal companhia. Não convém, não pode ser, não consinto. Às vezes este aviso será suficiente em caso de reticência da mesma falta. É necessário repreender energicamente e ameaçar. Enfim, no caso de nova revidência, castigar severamente. Até quando os pais têm a obrigação de corrigir os filhos? Não se esqueçam que enquanto os filhos não há grandes, nem velhos, não há filhos de barba branca. O filho, enquanto tiver filhos, sempre será pai. E aí do pai que não avisa, repreende, corrige seu filho. E ai do filho que não atende às justas recomendações de seu pai. Cedo também deve começar a instrução, porque tudo depende do começo. Tudo depende, pois principalmente da mãe. Feliz, 1000 vezes feliz, quem tiver uma mãe cristã e piedosa. Então a mãe de São Luís, rei da França, tendo nos braços seu filhinho, dizia: meu filho, eu te amo muito, mas tu tens no céu um pai, uma mãe que te ama ainda mais. Cuidado, não faças nada que possa ofendê-los. Não cometa pecado. Antes quisera ver-te agora mesmo morrer em meus braços, que ver-te mais tarde, rei da França, cometer um só pecado mortal. Mãe, o coração dessa criança, vosso filho, é um papel branco em que podeis escrever o que quiserdes. Gravai nele ódio ao pecado, amor a Deus, devoção a Maria Santíssima. Ensinai e mandai ensinar-lhe o catecismo. É uma obrigação gravíssima. A mãe que não manda seu filho ao catecismo, onde é possível, é indigna de absolvição.
Meninos e meninas de 10, 12 anos, moços e moças que nunca aprenderam uma palavra do catecismo, nada sabem da religião e de suas obrigações e por isso não se confessam, não comungam, vivem no pecado. E é o que encontramos todos os dias. Os culpados são os pais. Quantas moças põem o pé no inferno no dia em que casam, porque assumem uma obrigação que são incapazes de cumprir? Ensinar os filhos a amarem e servirem a Deus. Que responsabilidade! Como poderão salvar-se? Perdem a si, a seus filhos. Mandai vossos filhos à escola, para que aprendam pelo menos a ler e escrever. Depois do pecado, a coisa mais triste é a funesta e é a ignorância. Mas cuidado, vede bem que escola, que colégio, que mestres. Há escolas e colégios sem religião. Dali sairão vossos filhos sem fé e sem costumes. Não faltam as escolas, os colégios católicos. Vigilância nesse ponto. Vigilância em todos os sentidos. O maior bem que os pais possam deixar aos seus filhos não são muitas riquezas, terra, dinheiro, mas a inocência e os bons costumes. Por isso, o seu grande empenho deve ser conservar-lhe este tesouro. Tarefa difícil em um mundo em que tudo é escândalo. Só uma grande vigilância. Os pais devem trazer os filhos presos debaixo dos seus olhos. Sem esta sentinela de vista, não escapam à corrupção. Vigilância, pais e mães, que vossos filhos não vejam nunca nada. Nem em casa e nem fora de casa, nem de dia e nem de noite, nada capaz de ofender a inocência. Mas quantos pais, diz um santo, tenham muito cuidado com seus animais, suas criações, que com seus filhos. Quantos pais deixam seus filhos andarem aonde e com quem querem? Quantas mães deixam meninos e meninas brincarem longe dos seus olhos? Quantas crianças saem de casa inocente e voltam culpados? Quantos moços e moças acham sua perdição em noites de festas de volta para estradas escuras e desertas? Quantos desastres! Pais e mães, onde andam vossos filhos e filhas? Que casa? Que pessoas? Que divertimento frequentam? Examinai vossa consciência, condenai-vos antes que Deus a examine e vos condene. Se é um grande pecado dos pais não afastarem os filhos do pecado, é um crime enorme levá-los ao pecado pelo mau exemplo. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Filha de peixe sabe nadar, diz o adágio. Nada mais eficazmente funesto que o mau exemplo dos pais. Os pais não rezam. O pai não se confessa, a mãe não vai à missa aos domingos, os filhos hão de fatalmente imitar o seu procedimento. Por que rezar? Disse um dia uma menina à sua professora. Eu nunca vejo papai nem mamãe rezarem. Que dizer dos pais que oferecem aos filhos o espetáculo positivo do vício e do pecado? Pais que se embriagam, brigam, blasfemam. Certas mães cuja vida é o pecado. Os filhos o sabem e se envergonham, o que não se impedirá de mais tarde trilharem no mesmo caminho. Ai do homem, disse Jesus Cristo, que dá escândalo. Isso é dar mau exemplo. Por conseguinte, 1000 vezes ai dos pais que escandalizam seus filhos, seria melhor lhes amarrar ao pescoço uma pedra e serem lançados ao mar. Maldito seja, meu pai, disse um condenado à morte à hora de subir ao cadafalso. A ele é que devo a minha desgraça. Nunca me ensinou meus deveres para com Deus. E os homens deixou-me frequentar más companhias. Deu-me em tudo mau exemplo. Faz horror pensar que no inferno muitos filhos amaldiçoam os pais e muitos pais aos filhos, porque foram uns para os outros causadores de sua condenação. Pais e mães, amai os vossos filhos como com amor cristão. Educai-os no amor e temor de Deus. Afastai-os do mal e dai-lhes em tudo o bom exemplo. Os vossos filhos vos darão gosto. Neste mundo serão vossa consolação e no outro vossa coroa. Tá aí essa meditação, né? Essa aqui é
é a porta, né? As portas do inferno, a quinta porta, né? Que é a má educação dos filhos. Aqui também tem a meditação deixa eu ver aqui, tem a meditação a sétima porta, espiritismo, né? A sexta, o protestantismo, e por assim vai, né? A embriaguez, a sétima, o furto, e nós meditamos aí a má educação dos filhos. Muitas vezes, né? Eu já ouvi falar que é muito difícil os pais se salvarem, né? Porque é uma responsabilidade muito grande que tem com a família, com os filhos. Precisamos ter muita prudência, né, com os nossos filhos. Porque nós sabemos que o demônio está aí para matar, roubar e destruir. O alvo principal dele é a família e o casamento, né? E ele usa muitos jovens de hoje, praticamente, né, que se deixam se levar pela astúcia de Satanás. Então fala, né, que os pais têm que ser muito prudentes com seus filhos. Tem que vigiar os seus filhos, tem que policiar, tem que estar sempre atento, né? Não forçar demais, né? Não colocar nem numa grade, numa prisão, mas estar sempre de olho, vigilante, né? Porque o inimigo, ele não dorme. Quantos filhos hoje reclamam porque tem seus pais, que tiveram seus pais que não ensinaram nem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, nem sequer fazer o sinal da cruz, e hoje arrepende. Hoje são tristes, hoje não conseguem, né, viver na graça de Deus porque não tiveram uma educação religiosa quando era pequeno, porque os seus pais não ensinaram, né? Porque seus pais já pegavam outras coisas. Quanto aos filhos, nunca ensinou a educação religiosa, nunca falou de Deus, de Nossa Senhora, de salvação, de inferno, de purgatório, de santos. E nós devemos sempre orientar os nossos filhos. Mesmo que nós falamos para os nossos filhos, educamos na religião católica, mesmo que nós falamos de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, do purgatório, do inferno, mesmo que a gente fala e eles não dão ouvido, não querem ouvir, pelo menos falamos, né? Esse é o papel do pai e a mãe, orientar os seus filhos para as coisas de Deus, falar de Deus para os seus filhos, ensinar a oração, ensinar a rezar o terço, o rosário, né? Ensinar a meditação, para no dia de amanhã serem bons cristãos na fé. Dar exemplo de amor, de fidelidade, de modéstia, principalmente de modéstia, né? Para que eles possam crescer com o exemplo dos pais, né? Hoje, muitos pais às vezes não se preocupam nessa parte. Muitos pais querem dar de tudo para os seus filhos, do bem, do bom, do melhor, né? Querem dar uma boa gorjeta, um bom curso, né? Quanto à oração, quanto à meditação, quanto à palavra de Deus, isso aí não interessa para eles, né? Só interessa em estudar, de cursar uma boa faculdade, de ter um bom emprego. Muitos pensam assim, mas quanto à vida cristã, né? A vida com Deus, são poucos que pensam assim. E é aí que está o erro, né? Porque serão cobrados depois. O pai e a mãe, que às vezes não orientam seus filhos na educação religiosa, né? Na conversão, serão cobrados depois, né? Como disse aqui essa meditação, muitos filhos estão no inferno e amaldiçoam seus pais porque viveram uma vida sem Deus. Viveram uma vida sem a graça de Deus porque na infância não tiveram uma boa educação religiosa. Os pais não falaram, não ensinaram a rezar o Pai Nosso, não ensinaram a rezar uma Ave Maria. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a rezarem para que eles possam combater contra o inimigo. Mas nos tempos de hoje, né, devido à internet, há muita coisa que quer tirar os nossos filhos das nossas mãos, né? Muita coisa que apresenta aí. E às vezes a gente fala, explica a verdade para os nossos filhos, falam de Deus, dá aquela educação religiosa, mas entra no ouvido e sai no outro. Não importa, né? Mas depois eles serão cobrados, né? No dia do juízo, Deus vai cobrar deles.
Seus pais te ensinaram, te deram uma boa educação. Ensinou a você rezar o terço, o rosário. Ensinou a você como se livrar das garras de Satanás com a oração. Você que não quis ouvir. Por que você não deu ouvido ao seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe não gostavam que você saía na rua mostrando o seu corpo, usando, imodestamente, né? Eles sempre reclamavam você disso. Por acaso eles andavam assim também, na imodéstia, né? O que o filho vai dizer? Não, eles andavam na modéstia. E por que você não seguiu o exemplo dos seus pais? Aí vai chorar. Não tem como você inventar uma desculpa esfarrapada, né? Aí vai chorar. Muitos filhos ignoram os conselhos dos pais quando eles querem mostrar a verdade para eles. Quando eles querem ensinar o caminho da verdade, muitos filhos ignoram. Muitos filhos batem de frente com os pais, mandam os pais calar a boca, que eles não mandam mais na vida deles. Mas o papel do pai e da mãe é ensinar uma boa educação religiosa para os filhos, ensinar o caminho de Deus. Preparar os nossos filhos para Deus. Os nossos filhos não são nossos, né? Nós preparamos eles para Deus. Ele nos dá a semente, mas nós preparamos para Deus, não para o mundo. Muitos dizem que os nossos filhos são do mundo. Não é do mundo coisa nenhuma. Nossos filhos é de Deus. O nosso dever é preparar eles cada vez mais para Deus, para viver na graça de Deus, não no mundo. Então, é preciso a gente vigiar, dar exemplo para os nossos filhos, porque não adianta também você querer puxar a orelha da sua filha, a mãe querer puxar a orelha da filha, se ela não dá exemplo, principalmente na modéstia. Às vezes dentro de casa, né, ela não consegue usar a modéstia e reclama que a sua filha está mal vestida, reclama que sua filha está saindo na rua, mostrando as pernas e tal, mas não age como exemplo, não dá exemplo. Tem que dar exemplo, o exemplo é que muda, né? Porque vai ver, meu pai e minha mãe sempre me dão exemplo, eu vou seguir, eu não vou desobedecer. Tem aqueles filhos que ouvem os pais, né? Os pais falam, não faça isso, eles ouvem, colocam no coração e não faz. Esses serão bons cristãos futuramente, mas tem aqueles que são queixo duro, né? Fala, mas não ouve. Mas não é por aí também que o pai e a mãe vai ficar desesperado, né? Se você tem seu filho ou sua filha e você fala com a sua filha, né? Explica para ela sobre a religião, sobre Deus, né? Sobre as vestimentas, sobre a conversão, sobre a meditação, sobre o rosário. E às vezes é um filho que tem ali 17, 18... 19 anos, que às vezes não consegue te entender, devemos ter paciência também. Não devemos empurrar de goela abaixo, né? Não, você é obrigado. Não é assim. Então, assim, é com humildade, né? Com caridade. Não devemos forçar. Devemos falar a verdade, sim, mostrar a verdade, o caminho certo. Se eles ignorarem, não ouvir o apelo dos pais, não ouvir o conselho dos pais, eles vão ver com Deus, né? Vão prestar conta com Deus, mas pelo menos os pais estão fazendo a sua parte de orientar, de dar a educação religiosa, de dar o exemplo para os seus filhos. O pai e a mãe tem que dar o exemplo, né? Tem que falar a verdade, tem que, né, mostrar o que é errado, o que é certo, o que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Felizes são os filhos que ouvem os seus pais, porque eles terão a vida eterna, né? Então, assim, é isso aí. Nessa meditação é para que a gente possa meditar e não dar de tudo para os nossos filhos, tudo o que eles querem, mas orientar sobre a religião, sobre o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, os santos, sobre as mensagens,